que a gente utiliza para a gente saber como é que o corpo está sendo influenciado pelo aquele treinamento, como é que o corpo está sendo influenciado pelaquela nutrição. Então, hoje, se a gente for por esses parâmetros mais biológicos, entre aspas, esquecendo um pouco lá de como é que o fitness, de como é que o professor de educação física, ele vai nortear uma prescrição do treinamento só baseado no volume, intensidade e qual é o exercício, mas a gente for para esse caráter biológico de do que é que eu vou avaliar. Então, quando a gente vai para o esporte de alto rendimento, a gente tem um teste genético para ver quais são as variabilidades que a gente tem ali dentro, ou seja, alguma variabilidade genética de algum potencial que eu tenho para nortear como é que eu vou ser tratado dentro daquele ambiente de saúde, ou se eu tenho alguma variabilidade genética que me impossibilite dentro de alguma circunstância daquele treinamento. A gente tem a epigenética, que é quando a gente fala sobre epigenética, a gente está falando sobre o estilo de vida e como é que esse estilo de vida ele vai desencadear alguma mudança corpórea na gente. Então, agora a gente fala sobre esses dados de biotecnologia, esses dados biológicos, a gente vai entender como é que aquele ser humano ele passa por todo aquele desenvolvimento. Afinal de contas, o tratamento dentro da área de saúde é o que a gente tem, que é um tratamento dentro dessa área de saúde mais na questão biopsicossocial. Então, a gente precisa entender como aquele ser humano ele vai se ambientar em toda a sua área social, seja se a casa dele tem saneamento básico, seja se não tem, se tem uma praça perto da casa dele ou se não tem, como é o contato social, qual é o nível de escolaridade que ele tenha, se ele tem os hábitos alimentares que vão ser ultraprocessados ou se não são. Então, esses marcadores em que a gente fala sobre o estilo de vida e esse mapeamento é o que vai dar substância a como é que a gente vai perceber, como é que a gente vai ver esse indivíduo lá no futuro. Como é que ele vai estar bem? Será que ele vai estar bem? Será que ele não vai estar? Será que existe alguma congruência em que a gente pode ter para promover saúde nesse indivíduo? Até afinal de contas, quando a gente fala sobre tanto a parte fitness quanto a parte de performance, a gente precisa entender que esse trabalho ele é um trabalho muito profissional e um trabalho multidimensional. Se eu falo que eu apenas, como profissional de educação física, eu vou só prescrever um treino, não. Eu preciso ter, primeiro, uma avaliação desse indivíduo. Então, quem é que vai avaliar? Será que é um avaliador físico ou é um médico que vai ver como é que está a avaliação, como é que está o sistema cardiorrespiratório desse indivíduo? Depois da avaliação desse sistema cardiorrespiratório, eu vou para uma avaliação. Será que essa avaliação vai ser com o fisioterapeuta ou com o profissional de educação física? Aí a gente vai para uma avaliação de movimento desse indivíduo para fazer a prescrição. E depois que eu tiver isso aí, como é que eu vou ver esses biomarcadores desse indivíduo, esses biomarcadores fisiológicos? Como é que está a glicose, como é que vai ter a pressão arterial, como é que vai estar as taxas dentro daquele nível sanguíneo que ele tem, quem é que vai fazer essa aferição e essa coleta de dados, e quem vai fazer a tradução desses dados para esse indivíduo. É um biomédico? É um enfermeiro? É o próprio profissional de educação física? É um clínico geral? Então, são instruções em que a gente vai dar para a gente ter uma dinâmica desse tratamento. O psicólogo, na parte psicológica do indivíduo, que também é extremamente importante, ou quiçá, a parte mais importante quando a gente vai falar sobre esses esquemas de saúde. Afinal de contas, a motivação é algo intrínseca de dentro de você, mas se os fatores psicológicos daquele indivíduo não estiverem influenciando positivamente, ele não vai querer fazer nada na vida dele. Então, a partir do momento que ele não quer fazer nada, não existe nenhum fator externo que possa fazer com que ele consiga melhorar aquele estilo de vida. Então, esses marcadores biológicos são extremamente importantes para a gente nortear como vai ser esse processo de atendimento com aquele indivíduo dentro de toda a sua totalidade. E aí é quando a gente entra nos biosensores em que a gente vai estar. Os biosensores em que a gente fala são dispositivos de monitoramento
para a gente monitorar algum marcador que ele tem. Então, a gente vai fazer um monitoramento hormonal. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coleta de sangue quando? A gente vai ter um marcador lá, a gente vai ter um frequencímetro, a gente vai ver a frequência arterial desse indivíduo, ou a frequência arterial, a frequência cardíaca desse indivíduo. A gente vai fazer uma aferição da pressão arterial. Qual é a pressão ideal dele? Será que ele é hipertenso? Será que ele não é? E aqui, dois marcadores em que a gente consegue encontrar também com facilidade. Um é o lactímetro, em que a gente tem aqui. O lactímetro ele vai me dar o nível de lactato sanguíneo, e aí a partir desse nível de lactato sanguíneo eu consigo fazer algumas prescrições dentro de um limiar anaeróbio que a gente tem, que são fatores de prescrição dentro de mecanismos fisiológicos, para a gente melhorar a performance daquele indivíduo, a gente saber como é que ele vai melhorar, como é que a gente vai melhorar e o que a gente precisa melhorar desse indivíduo. E ao lado a gente tem um aferidor de glicose, que é o que a gente tem assim de mais fácil para a gente encontrar também em alguma farmácia, né? Você não precisa fazer um exame de glicose lá na clínica e depois volta não. Isso aí você vê a sua aferição da glicose manhã, tarde, noite, antes da refeição, depois da refeição, para você conseguir fazer a manipulação insulínica que você consegue. Então, são sensores em que a gente tem, que a gente consegue fazer essa aferição praticamente imediata das condições biométricas daquele indivíduo ali, alguns reguladores em que a gente pode se confiar. Os biomarcadores que a gente tem em mecanismos de estresse, inflamação aguda e crônica de indivíduo. Então, a gente tem lá CK, que é a creatina quinase. Então, a gente pode ter, ele pode ser um fator de lesão muscular aguda, ou ele pode estar me falando sobre se aquele indivíduo consome muita proteína, se não consome. Pode ser também relacionado ao descanso daquele indivíduo. Os biomarcadores metabólicos energéticos, que é como o LDH, ácido úrico. Os equilíbrios de ácido básico, que a gente tem que ter CO2, tamponamento de acidose. E quando a gente vai falar sobre os eletrólitos aí, de como é que está essa dinâmica de sódio, potássio, esse equilíbrio hormonal. Como é que está esse equilíbrio desses intermediadores e como é que a gente está? Se a gente está bem hidratado, se a gente não está hidratado. E tudo isso vai entrar influência dentro de uma característica para a gente saber como é que aquele indivíduo está. Será que essas funções elas estão acontecendo em toda a sua totalidade? Será que eles não estão acontecendo dentro daquela sua totalidade? Então, esses biomarcadores são estratégicos para a gente entender de fato como é que aquele indivíduo está e como ele se mantém, tanto na sua rotina diária quanto na sua performance maior. Então, isso é extremamente válido. A gente fala sobre bioquímica, a gente fala sobre os biomarcadores, a gente fala de como é que esse processo avaliativo vai acontecer, quem vai fazer esse processo avaliativo, porque se a gente pensar que é conflitante, se a gente falar sobre esses biomarcadores e a gente só falar em esportes de alto rendimento, hoje não acontece isso, né? Se a gente vê a maior preposição é de corrida de rua. A gente está vendo um grande crescimento de corrida de rua. A gente está vendo um grande crescimento desses indivíduos que correm e às vezes não sabem como estão o seu estado de saúde enquanto corredor. Qual é o nível de CK que está dentro dele? Qual é o nível do lactato? Será que ele está conseguindo chegar a um limiar anaeróbio bom ou não? Será que o limiar aeróbio dele está bom? Será que ele está indo em uma zona de intensidade que de fato vai promover alguma mudança fisiológica nele? Ou ele está indo para esforços subagudos e que não conseguem fazer nenhum tipo de mudança corpórea dele, melhorar o pace, melhorar a velocidade e potência dele, enfim, dentro daquela categoria. A gente consegue ver isso e perceber pela quantidade de assessorias que a gente está vendo de crescimento pelo meio da rua, a quantidade de corridas de rua, e além disso, o que é que está começando a fazer? O aumento de centros de monitoramento desses atletas de vida normal. Então a gente acaba vendo
clínicas de esporte que estão sendo abertas aí à torto e à direito. E quem é que vai trabalhar nessas clínicas? Quem são os profissionais que estarão lá? Como é que ele vai avaliar esses mecanismos fisiológicos dentro da área tecnológica que já está acontecendo ultimamente? Então, são perguntas em que a gente faz, são perguntas em que a gente precisa trazer e um assunto em que a gente precisa se atentar. Porque a não profissionalidade dentro do esporte, dentro do fitness, ela precisa ser encarada como algo de ascensão já há muito tempo. Então, os profissionais de saúde que estiverem trabalhando dentro dessa premissa, qual vai ser a aplicação daqueles dados e de como eles vão aplicar aqueles dados e de como eles vão trabalhar em conjunto para que exista, de fato, um primordial trabalho dentro de toda aquela estruturação. E é isso, pessoal. Isso foi rápido, foi prático, para a gente elucidar um pouquinho o que era que tinha, mas para a gente trazer, mais para eu trazer para vocês como é que esse ambiente fitness, como é que os profissionais de saúde eles conseguem trabalhar dentro dessa normatização e o que eles precisam estar atentos e de como eles vão estar atentos àquilo e como eles vão estar atentos àquilo dentro dessa área tecnológica nova que está acontecendo aí. Então, são parâmetros em que a gente consegue aplicar em todos os lugares. A gente fala sobre tecnologia dentro da área de saúde como se fosse algo não palpável. Obviamente que, se a gente for olhar um DEXA, se a gente for olhar um equipamento isocinético, se a gente for ver uma pesagem hidrostática, aí a gente vai ver que, de fato, a gente não consegue ter essa correlação entre a vida diária que a gente tem como profissional de saúde e os valores mais astronômicos que a gente tem quando a gente vai falar e ver sobre como a tecnologia ela vai agir diretamente nos processos de saúde. Mas todos os equipamentos que a gente vai utilizar são equipamentos de baixo custo. A gente vai utilizar um frequencímetro, a gente vai usar o próprio smartwatch. E não precisa ser um Apple Watch, pelo amor de Deus. Vai lá na Shein, compra um Amazfit, coloca no teu braço o próprio aplicativo do Strava, ele é um aplicativo 0800, ou outro aplicativo que você consiga fazer. Uma das coisas no que eu estava até conversando com meus alunos de treinamento esportivo foi isso, em que para a gente fazer uma análise, a gente vai usar o ergospirômetro. A ergospirometria ela vai ver de fato como é que está esse processo ventilatório e todos os seus limiares, como você vai fazer lá, limiar aeróbio, anaeróbio, e a prescrição dentro do treinamento em que a gente vai fazer corretamente. Só que, caramba, eu não tenho uma ergospirometria em todos os lugares e não é de fácil acesso. O que é que eu posso utilizar de baixo custo para fazer essa avaliação desses indivíduos aí de corrida, algum atleta de alto rendimento? Como é que eu vou fazer isso? Teste de culpa de 12 minutos, um frequencímetro, 150 conto, você compra um frequencímetro, um cronômetro digital, pronto. Você vai ver a frequência cardíaca em repouso dele, você vai ver a frequência cardíaca do maior pico desse indivíduo, e só. Então, são coisas em que a gente consegue fazer de baixo custo, são coisas de processos em que a gente consegue utilizar sem a necessidade de muitos implementos. Então, a gente tem que utilizar a tecnologia em que a gente está a favor, né, o ChatGPT, o Perplexity, para ajudar a gente a fazer uma boa prescrição, fazer uma interpretação de dados, mas não, ele não fazer a prescrição por nós. Então, se a gente pegar todos esses dados tecnológicos que a gente tem, eita, professor, não sei o que fazer quando eu pegar a frequência cardíaca daquele indivíduo, como é que eu vou prescrever? Joga no chat GPT. Só que você vai jogar no chat GPT e você precisa ter um senso crítico de como é que você vai fazer a utilização daqueles dados. Então, foi uma das coisas, eu acho que faltou até aqui na palestra, computador doido, loucuras, mas a tecnologia, a gente vê esses dispositivos vestíveis, mas também o que está acontecendo na área de saúde, a gente está deixando de estudar papel, livro, e a gente está indo para onde? Para o chat GPT para estudar. Antes do chat GPT era o TikTok. O pessoal estava indo para o TikTok para poder estudar para prova, às vezes, na segunda-feira.
E hoje a gente está tendo a utilização do ChatGPT, do Perplexity, do próprio Gama, da própria Manus, para a gente fazer algumas apresentações e para a gente utilizar. Eu utilizo. Não posso tirar o meu da reta. Mas a gente tem que entender que esse processo de tecnologia dentro da saúde, se a gente não souber utilizar de fato ele como para nos ajudar e não como muleta para ele fazer o trabalho por nós. Porque se a gente está defendendo que o profissional de saúde ele precisa estar interligado com a tecnologia, aí a gente deixa de fazer o nosso trabalho e só pede para a IA fazer o trabalho dela. Para que é que vão me contratar? É só colocar uma IA lá, pede para um desenvolvedor de software fazer uma IA de acordo com os problemas que eu tenho dentro da minha empresa e eu tiro a demanda que eu tenho de funcionários que eu tenho lá. É só isso. Mas utilizem com sabedoria a tecnologia. A tecnologia ela veio para nos ajudar, facilitar a nossa vida, escrever um artigo, ir atrás de referências bibliográficas mais fáceis para a gente, interpretar alguns dados que às vezes nós desconhecemos. Se eu pegar hoje um exame de sangue, pode ser que um outro marcador eu não saiba o que é, não lembro, não trabalho com isso hoje em dia. Mas ela vai me ajudar a ver esses biomarcadores, do mesmo jeito que outras de vocês. Pode ser que vocês não lembrem de alguma coisa. A IA está aí para ajudar. A tecnologia, ela veio para facilitar o nosso trabalho e não para deixar com que o nosso trabalho seja menos responsável. Entendeu? E é isso. Nós terminamos. Eu terminei por aqui o que eu tinha para falar. Não sei se foi claro. Agradeço a todos vocês, Gisele. Se tiver alguma coisa, alguma pergunta. Se tiver alguém para contribuir, para perguntar, é só ligar o microfone, tá, pessoal? Vou escrever lá no chat alguma pergunta. Eu vou logo começar Estamos aí. aqui. É interessante esse tema, né? Porque inclusive ontem, eu pedi ajuda do chat para me fazer um treino na academia. Um roteiro do que eu posso fazer, porque eu sou iniciante, né? E aí eu não sabia, eu ficava lá igual uma doida, não sabia pra quê. E aí você falou e eu lembrei, né? Que eu falei, nossa, eu utilizei um ChatGPT pra isso. Mas a questão, assim, de gente que vai pra academia, que tá indo pra academia, como é que a gente faz, por exemplo, pra gente saber quais exercícios fazer pra não se lesionar? Ou aplicativo, ou alguma coisa assim? Até o suplemento mesmo que a gente tem que tomar, né? O treino. Caramba, olha, isso é uma pergunta tão genérica. É um negócio que, às vezes, a gente, os alunos perguntam, professor, qual é o melhor treino? Qualquer um, tanto faz. O melhor treino é aquele que você nunca fez. Dentro do treinamento esportivo, a gente tem uma coisa que é, quanto mais treinado, menos treinável. Quanto mais o cara treina, menores vão ser os ganhos. Quanto menos ele treina, um sedentário, mais rápidos vão ser os ganhos que eles vão ter. Então, vamos dizer assim, poxa, vou utilizar a IA, e é normal que isso aconteça. Às vezes a gente não tem, as pessoas que vão procurar uma academia, elas não têm um bom poder aquisitivo para pagar um personal, para pagar uma consultoria, e por algum motivo vão para uma academia low cost dessas, que o atendimento ele não é a porta de entrada. Na verdade, você só vai para lugares mágicos. Então, você precisa ir como é que eu posso dizer assim? Você precisa ir para o mais fácil. Então, até para utilizar a IA nisso aí, ela não vai substituir um profissional de educação física para escrever no óbvio, porque esse olhômetro aqui que a gente tem, o como você se sente, isso não vai existir. A IA ela vai lhe dar um roteiro e você segue. E ela vai dizer, você vai dizer depois, eu estou com a dor. Ela vai dizer, tire isso aqui. Mas às vezes você nem precisa tirar. É só melhorar como é que você vai fazer aquele movimento, como é a técnica do movimento. Mas, enfim, voltando para a tua pergunta. Poxa, quero fazer um treino e vou perguntar a IA como é que eu preciso fazer lá. Se eu for perguntar aquela IA, eu preciso botar um prompt desse tamanho assim. Que aí você tem que dizer a ela. IA, ela não sabe de todas as respostas. Você tem que treinar ela de acordo com o seu perfil. Então aí você tem que colocar lá quanto tempo de treino você vai ter.
qual a academia que você escolheu, como você gosta de treinar, se você tem algum problema de saúde, quanto tempo você treina, aquele treino, e é uma coisa que eu sempre coloco quando eu vou ver algum estudo, baseie-se nas plataformas de dados internacionais, como Cielo, PubMed, Bireme. Aí você pega, coloca essas plataformas aí, e ele vai lhe dar um treino de acordo com as diretrizes de cada plataforma de dados dessa que ela tem lá. Ou o American College, que é o nosso detentor lá das prescrições de treinamento, você pode colocar, fazer um treino de acordo com isso aí. Mas é sempre bom tomar muito cuidado quando a gente vai usar IA, porque ela é generalista, ela não vai, de fato, saber quais são os meus problemas individuais. Poder usar a gente pode, mas com cautela. O mundo tecnológico está aí para nos ajudar e também para ajudar as pessoas que estão em casa e que não têm um bom poder aquisitivo às vezes, para fazer uma compra de uma consultoria online. Mas procurem sempre um professor. Sim. Eu, inclusive, no prompt que eu montei, eu coloquei que eu tenho um problema no meus joelhos direito, né? Aí ele falou primeiro para me fortalecer e depois eu começar com carga. Aí eu não sei se tá certo, né? Então, é um dos problemas. Nada, é um dos problemas que a gente tem, né? A IA, ela acaba dizendo assim: fortaleça primeiro, depois coloque carga. Porque ela não tem aquela percepção, de fato, de que o seu corpo ele já tem uma sobrecarga diária e o fortalecimento ele advém também de uma sobrecarga que a gente vai utilizar. Só que não vai ser muito. Então, na educação física e fisioterapia, a gente trabalha com porcentagens de carga. Então, é 10 a 15%, 50 a 60%, qual a amplitude de movimento que a gente precisa fazer. Então, quando a gente faz uma generalização dessa, a IA, ela esquece de alguns parâmetros que a gente tem. Interessante. Entendeu? E você falou também sobre alguns remédios, né? Parei para lembrar aqui. Vamos lá. Foi. Não lembro se eu falei, o cansaço já está batendo. Ainda é terça-feira. Mas Enfim, eu aí tinha falado também sobre. sobre os biosensores também, que eu fiquei bastante interessada, não sabia que existia essa parte dos biosensores. No caso, a pessoa Sim, faz uma sim. análise quando ela vai começar a praticar. Né? Pronto, o que é que a gente tem? Quando a gente vai falar sobre biosensores, pode ser biosensores biomecânicos, fisiológicos, alguma de carga que a gente tem. Como é que a gente faz essa utilização? Hoje a gente tem uma câmera, a gente pode utilizar câmeras para fazer um mapeamento 3D daquele indivíduo, como é que ele corre, como é que ele levanta um peso. E a partir desses biosensores que a gente tem, a gente pode fazer a utilização direta na correção de algum movimento, seja para melhoria de performance ou para diminuição de lesão daquele indivíduo. A gente tem, não sei se vocês já viram já um polar, um jogador de futebol, quando ele tira a camisa, ele está com um top. Embaixo daquele top ele tem alguns sensores ali. Aqueles sensores eles vão falar lá a frequência cardíaca dele do tempo todo de partida, vai ver a velocidade média que ele teve, vai ver a distância que ele percorreu dentro daquele jogo, e tudo aquilo é de acordo com a posição dele. Se ele é meio campo, se ele é atacante, se ele é volante, e aí? Então, são essas estratégias que se tem lá. O próprio monitoramento de glicose que o pessoal hoje usa no braço, aquilo não pode ser considerado um biomarcador, porque ele vai me dar um monitoramento sanguíneo o dia todo, de quais as flutuações de que minha insulina está entrando no corpo, quais as flutuações de glicose que eu tenho, para depois eu fazer a administração daquela insulina. Então, hoje a gente utiliza muito esses biomarcadores para fazer essas avaliações de movimento que a gente... E até a própria câmera do, 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 do smartphone que a gente tem. A própria câmera do smartphone da gente, ele é uma preposição de avaliação em que a gente pode utilizar. Então, é muito pertinente que a gente tenha isso. Hoje, os esportes de alto rendimento é o que mais tem utilizado para a gente ter uma diminuição de lesões por conta da quantidade de esforço,
a gente ter um aumento, na verdade, das horas de treinamento desses indivíduos, para a gente conseguir especializar mais e que eles tenham uma maior performance, descansando às vezes menos e com mais treinamento. Esses biomarcadores vão servir perfeitamente para isso. Qualquer esporte, tá? Até Fórmula 1 a gente coloca lá os biomarcadores. Ou vocês acham que os atletas de Fórmula 1 eles só entram dentro do cockpit lá e viram a cabeça para lá e para cá? Também vai ter uma avaliação biomecânica daquele indivíduo, como é que ele se movimenta, qual é o tamanho dele para aquele cockpit do carro, se o pé dele vai mais para a esquerda, para a direita. São influências que a gente tem em todos os esportes. Corrida, ciclismo, remo, todos utilizam. Nossa, interessante, né? Não sabia disso. É. Ah, e uma coisa que você tinha falado, e aí você falou sobre suplementação e remédio, mas eu falei sobre os marcadores, mas já falando. O que a gente tem? A gente precisa tomar cuidado quando a gente fala sobre o mercado de suplementação e de como a gente vai utilizar. Tem algumas coisas aí que são senso comum de utilização, creatina, whey protein, outras coisas. Hoje, se você colocar dentro de um chat GPT desse da vida, ele lhe diz qual é a medida média em que você deve utilizar de cada suplemento desse. Normal. Só que, para que eu tenha uma quantidade proteica X, eu tenho uma continha que eu preciso fazer de acordo com o meu peso corporal. Quanto é que eu tenho que emagrecer ou hipertrofiar? Emagrecimento, 1,2 de proteína, hipertrofia, 1,8 a 2,5. E aí você tem que fazer a continha lá, vezes a quantidade de peso corporal que você tem para emagrecimento e hipertrofia. Como é que a gente vai ter aquela dinâmica lá de carboidratos, de proteínas, de sais minerais dentro da dieta? São cálculos que a IA ela vai fazer para você, ou a recomendação de como aquele suplemento vai te dar. Entretanto, a gente precisa tomar cuidado, porque as diretrizes que tem lá dentro da IA, eu não sei quais são. Pode ser que ela pegue os estudos de José Maria, lá de Santa Catarina, mas o que a gente vai utilizar são os estudos de Bruno Galano, o maior pesquisador de creatina que a gente tem hoje na América Latina. São os estudos dele que a gente vai utilizar como base. Mas a IA pegou o estudo de José Maria, lá de Santa Catarina, e utilizou para fazer a prescrição da tua dieta. E foi esse estudo aí que fez tu engordar mais ainda. Então, se você for utilizar por conta própria, leia. Leia profundamente todas as instruções que tem no rótulo, ou bote bem bonitinho lá na IA. Mas não se utilize dessas coisas aí diariamente sem um controle, de fato, um controle bom dentro da tua dieta. Porque tu pode estar utilizando uma quantidade proteica de uma whey protein que já está suprindo o teu dia a dia e tu está comendo 2, 3 vezes mais proteína dentro das tuas refeições diárias e é isso que está fazendo tu engordar. Cuidado. Mas é isso que eu quero mesmo, eu quero engordar. Bota lá, peça ela lá, as diretrizes lá. Você bota seu peso, quantas refeições você faz por dia. Aí ela vai dizer lá você, quantas gramas você tem que botar, quantas você tem que tirar. Então, alguém mais tem alguma pergunta? Algo para atribuir? O bicho tá cansado. Com vergonha, eu acho. Se não mais, a gente da Rodalto, a gente agradece, tá? Sua participação, Marcos. E que Eu que agradeço, Gisele, sua moderação. para Pode falar. outros eventos aí, se tiver disponibilidade também, a gente vai chamar, tá? Muito obrigada mesmo a todos que estão aqui. E é isso. Estaremos aí. Obrigado para vocês, pessoal. Obrigado, Gisele, pela moderação. E turma, a gente se vê aí nos próximos eventos aí que o pessoal fizer, viu? Um abraço para vocês, boa semana, tudo de bom. Tchau. Bom dia a todos.